Ora, boa noite. Imagino que já me estejam a ouvir. Caríssimo Zé, muito boa noite. Boa noite. Estão-me a ouvir bem? Eu acho que sim. Alguém que diga, aqui a minha colaboradora está-me a mandar o WhatsApp, a minha querida Ana Rita, que está-me a ajudar com estas tecnologias, das quais eu também não sou assim grande utilizador, mas estou a tentar aprender. E acho que agora estamos em condições. Eu tenho aqui um tripé que estou a tentar estabilizar. Acho que dá para perceber que estou deitado na cama. Pois, mas... isso é pena. Pois é pena, mas lá está. Isto é uma prova de que com boa vontade tudo se consegue. Vamos a isso então. Olha, Zé, muito obrigado por teres aceito este convite. Nós até há pouco tempo tratávamos de uma forma mais formal e agora estamos aqui a tratar-nos por tu pela primeira vez, embora eu considere que o Zé é um grande mestre. Eu escolhi aqui o Zé Milhazes para esta conversa e também para fazer esta apresentação do livro, lá está, adaptada às minhas condições, por dois motivos, por vários. Primeiro, porque é uma pessoa que tem experiência nas áreas em que o meu livro aborda, não é? Que são os conflitos armados. E depois porque o Zé tem a particularidade de ser uma pessoa que consegue falar de geopolítica onde se sente o humanismo. E eu considero isso uma qualidade quase única, pelo menos daquilo que eu conheço da televisão portuguesa, e sou um rapazinho até bastante atento à geopolítica. E já agora queria dizer que das coisas mais bonitas que eu vi até hoje foi a entrevista do Zé Milhazes no Alta Definição, com o Daniel Oliveira, onde eu fiquei absolutamente maravilhado. Temos uma coisa em comum, é que somos os dois de terras de pescadores. Isso. O Zé Milhazes é das Caxinas, certo? Eu nasci na Póvoa, mas vivi uma grande parte da vida nas Caxinas. Pronto. E eu, olha, não nasci em Matosinhos, mas é quase como se tivesse nascido, porque vivi aqui a vida toda e tenho aqui a família do lado da minha mãe com origens muito fortes. Também na indústria pescatória, embora um bocadinho diferente da história do José Milhazes, que é bem mais bonita. Por isso, digo aqui um público com toda a sinceridade, que é uma pessoa que eu admiro genuinamente. Acho que aquilo que acrescenta ao comentário geopolítico, no caso da Ucrânia em particular, é obviamente não só a sua russofonia, como a sua russo-experiência ou experiência soviética. E uma das perguntas que eu tenho para lhe fazer no final é se não faz falta mais pessoas como o Zé Milhazes, mas que eventualmente possam ter experiências noutros cenários que não o da Rússia e da Ucrânia, como é o seu caso. Zé, a palavra é tua. Pedi aqui ao Zé para dar umas palavrinhas sobre o meu livro. Portanto, a palavra é tua. E depois passamos aqui primeiro um modo de perguntas e respostas aqui entre nós. E vamos também tentar responder aqui a perguntas do público que possam haver. E se quiserem partilhar esta conversa, imagino que tenham aí o botãozinho para partilhar nas stories. Se acharem que isto vale a pena ser partilhado, o mundo agradece. Zé, boa noite. Boa noite. O palco é teu. Olha, Gustavo, primeiro quero agradecer-te por este convite. Fico muito feliz por te ver a sorrir e já com vontade sempre tiveste, mas agora estás mais animado e isso aí, digamos, é uma surpresa muito agradável para mim. Para mim também foi uma grande honra que eu aceitei de imediato escrever o
prefácio para o teu livro, Olhem para o Mundo com o Coração. Eu já tinha lido um dos teus livros, cá aí está. Eu tinha lido O Mundo Precisa de Saber, também eu tenho aqui, mas sabia, está a servir. não está, sabia. Está a servir. Estás-me a dar uma novidade. Não te estou a dar uma novidade, porque foste tu que o assinaste. Pois foi, quando nos encontramos no Festival de Livros Em em Matosinhos. Pois foi. Exato. Olha, é um dos danos laterais da minha, um dos danos colaterais da minha doença é a memória, que já não é o que era. Pois. E então, eu gostei principalmente do segundo livro. O primeiro também é interessante, mas o segundo livro, quando se está a ler, coloca-se a questão: o que é que este homem foi fazer para paragens tão distantes e perigosas? Ele está louco ou digamos, com problemas psíquicos quando tomou esta decisão? Mas à medida que vamos lendo o livro, vemos que é uma escolha voluntariosa, de uma escolha consciente de que vais ajudar os outros. Estejam eles no meio da guerra, estejam eles no meio da fome, de pessoas que precisam mais de nós. E tu, nesse sentido, tens uma pequena dose de loucura, que é seres um médico voluntário, porque te digo que não são muitos os médicos que se arriscam a fazer aquilo que tu fazes. Isso aí também está no teu livro, o amor com que tratas as pessoas, a entrega total a essas pessoas. Há, digamos, páginas que me impressionaram particularmente. Quando aparecem crianças, isso aí é terrível. Eu tenho netos, deixa eu ver quantos é que eu tenho. Tenho 6 netos. Já é uma boa conta. Pois, e eu olho para eles e fico contente de os ver felizes. Mas às vezes imaginamos que como é que uma coisa destas tão terrível por aquelas que tu passaste podem vir a acontecer no nosso país e na Europa. O teu livro é uma chamada de atenção para o apoio que os mais deserdados necessitam. E ou no Iraque ou noutros lugares da África, o teu livro é um livro de aventuras. Tu és também uma espécie de Tintim. Sabes que eu tenho um livro que se chama As Minhas Aventuras no País dos Sovietes. Tu podias também dedicar-te a escrever as minhas aventuras lá em África, ou na Ásia, ou no Médio Oriente, porque certamente que tens muitas histórias para contar. Tu falaste neste livro mais, claro, do teu amor ao Porto. Eu isso aí, acho uma coisa que nos vem quando nascemos, é uma coisa genética pertencermos, no meu caso, à Póvoa do Varzim, que é muito perto do Porto, e eu sinto muito orgulho e de ter vivido muitos anos nas Caxinas, que é, como eu
costumo dizer, uma república autónoma em Portugal. Eu percebo a analogia. Porque aquilo é um mundo à parte, é um mundo que nós só podemos compreender quando lá vivemos e quando ouvimos histórias absolutamente inacreditáveis sobre os pescadores, sobre a forma como vivem, como labutam, como morrem no mar. Eu tive, infelizmente, a oportunidade de ver o resultado desses naufrágios, a tragédia de todo um povo, e muitas das vezes, e é isso que me faz confusão, é que morrem por culpa própria. Poderiam não morrer se, por exemplo, tivessem colete, um colete de salvação. Mas o colete, dizem eles, incomoda a trabalhar e então não os utilizam e depois nós vemos qual é o resultado. Por isso, eu não vou perder mais tempo. Gustavo, eu soube da tua doença pelas redes sociais. Fiquei muito triste. Estas coisas não te deviam acontecer. A ninguém. Tanto mais que tu és médico, ainda por cima. Mas isso não protege ninguém das doenças. Exato, exato. Mas eu espero que estejas a ser tratado por médicos tão bons como tu tratavas aquela gente naqueles países onde estiveste a trabalhar. E claro que eu estava a falar das Caxinas e da Póvoa, depois perdi o fio à meada, que já acontece, que é estar separado da família em momentos fundamentais da nossa vida. Por exemplo, para mim, um dos momentos mais trágicos foi quando eu passei um Natal no hospital. Ok. Que é uma coisa absolutamente... Podem dizer, mas isso... mas isso faz parte da vida. E eu digo-vos, faz, mas é um momento tão importante que quando não tens ninguém à volta, eu estava num hospital, a maioria do pessoal eram ortodoxos e muçulmanos, e eu... Isso onde é que foi, Zé? Foi na União Soviética. Ok. Em 1979, 78, 79. Foi aí porque eu tive quase 9 meses internado e foi uma coisa terrível. Eu não podia ir pedir à diretora do hospital para me deixar juntar amigos que estavam lá em Moscovo para festejar o Natal, porque o Natal era uma festa religiosa e ela iria olhar para mim. Eu não posso dar autorização para uma coisa dessa. Mas foi muito simpática porque, no ano novo, deixou-me sair entre as 5 da tarde e as 6 da manhã do outro dia. Só que um pequeno pormenor daquelas histórias em que estivemos envolvidos, nesse ano novo, estava um frio absolutamente desgraçado, qualquer coisa como menos 40 graus. E eu tinha o pijama dentro de um saco de plástico. E então, claro que com 40 graus aquilo gelou. Era um saco com fecho. Chega à porta do hospital, vestido à civil, com a roupa da festa. Mas tento abrir o saco. O saco não abria porque estava completamente gelado. Bem, e teve que ser à pancada, a partir o saco, para formar um buraco e tirar de lá o pijama.
aquilo não era bem um pijama, era assim uma coisa. Mas é o que eu digo. Nesse sentido, também se vê a tua força. Eu não vou utilizar a palavra resiliência, que eu não sei por que portas é que deixou de ser resistência e passou a ser resiliência. Acho que é o inglesismo. É mais um dos. Um dos. E aí os culpados são os jornalistas e comentadores políticos que estão sempre a meter palavras inglesas. Em vez de meterem palavras russas. Não, podiam, ou até chinesas. Podiam pôr chinesas, mas não. Vem lá com... Olha, então, eu vou pegar no facto de teres falado do Natal. Eu não venho com nada planeado para falar de 2 natais que foram muito especiais e isto realmente até me emociona. Eu sou ateu, mas tive uma educação católica, fui batizado, tenho a primeira comunhão, a segunda, mas depois, ao longo da minha adolescência, deixei de acreditar. Mas, no fundo, sinto-me um bocado católico, na medida em que toda a minha família é católica e a minha querida mãezinha é bastante católica e só por isso, não é? Eu, por contaminação, sou um bocado católico e, embora seja um ateu bastante convicto. Eu acho que já passei 2 natais em missão. Eu relato na Síria e foi muito especial porque tivemos uma cesariana à meia da noite e realmente este contraste de quem, no meu caso, não sentindo nada pela religião, e os crentes que me desculpem, mas é a minha forma de ver a vida e o mundo, tenho obviamente sentimentos em relação ao Natal, que é família, amigos, abraços, palavras queridas. Eu até chamei essa história na Síria, não é? Eu gosto de ti. Muitas vezes o Natal é aquele momento em que nós dizemos às pessoas de quem nós gostamos, nós lembramos de mandar um presente, uma mensagem, um abraço. E eu passei o Natal na Síria, numa altura em que a guerra estava bastante acesa, no norte, noroeste, na região de Idlib, em finais de 2013, quando o Estado Islâmico estava a aparecer, aquilo estava pior que o fim do mundo. Foi talvez a missão mais intensa onde eu já estive. Claro. Mas nessa noite fui chamado para... a minha equipa, não é? Pois. Fomos chamados para fazer uma cesariana e correu tudo bem. A mãe ficou bem, a criança nasceu bem e é uma forma de compensar a tristeza de ter as minhas pessoas tão queridas tão longe, foi contribuir, não é? Para que no meio de uma guerra sinistra possamos ajudar, neste caso, 2 vidas, quando tantas outras estão a ser perdidas, e utilizando mais uma vez as tuas palavras, por coisas tão estúpidas como a falta de um colete de salvação. E eu conto neste livro, no Olho para o Mundo com o Coração, uma história que não tem nada a ver com medicina, mas tem a ver com o Natal. Lá está. É curioso porque eu acho que, para mim, a religião é cultura e o cristianismo é visto de formas muito diferentes consoante o país. E quando eu estava no Burundi, que é um país de maioria cristã, chegou o Natal e então eu e mais 3 colegas dos Médicos Sem Fronteiras decidimos ir àquela que eu penso ser a igreja principal de Bujumbura, a capital do Burundi, um país lindo de morrer, que fica ao pé do lago Tanganica, todo ele muito verde, e eu gosto muito de descrever isto nos livros, que é para que as pessoas percebam que estes países, sejam eles muito pobres ou sejam eles países que estão em guerra, ou muitas vezes as duas coisas, têm pessoas bonitas, têm culturas bonitas, têm paisagens lindíssimas e o Burundi é um desses exemplos. Eu faço várias descrições dessa beleza. Mas onde eu queria chegar é que no momento em que nós fomos à missa de Natal, e mais uma vez acho que a grande influência para ateu, ter ido à missa de Natal, apesar da curiosidade, porque, como tu dizes e bem, a vontade de ajudar é
aquilo que domina ou dominou as minhas decisões, mas há sempre um lado de viajante, de aventureiro, de descobridor, de curioso. E ver uma missa em África, ver a missa de Natal em África, estavam mais de 1000 pessoas, era uma igreja linda de morrer, mais no sentido da vista que tinha, porque era no topo da montanha. A montanha tem um nome muito giro, deixa ver se a memória não me falha, que é Kiririki. No topo da montanha de Kiririki, onde se vê todo o Bujumbura e todo o Lago Tanganica, mais de 1000 pessoas a cantar. E depois aparecem no palco com aquelas danças tipicamente africanas, com lanças, e depois ouvem-se aqueles uivos que parecem quase gritos de guerra, e é impossível uma pessoa não ficar absolutamente contagiada, contaminada pela boa energia, pela espiritualidade, e eu acho que não ser crente não quer dizer que não se tenha espiritualidade, e lá está, foi para mim muito difícil, não só para mim, mas acima de tudo por saber que eu estou a fazer sofrer as pessoas que eu mais gosto ao estar afastado no Natal, mas trago comigo, e é por isso que eu escrevo, que é para que as pessoas percebam as coisas tão bonitas que há nestes países, que as pessoas às vezes nem sabem onde é que ficam no mapa, e lá está, eu sei porque sou um privilegiado porque tive o privilégio de poder fazer missões e outras tantas viagens, e a escolha da medicina levou-me a querer ajudar além fronteiras, porque acredito muito que a nossa empatia não deve esbarrar na nossa fronteira, na nossa língua, na nossa cultura, na nossa cor de pele, e nós temos muitas dificuldades em fazer isso, porque o preconceito é uma coisa extremamente natural, nós temos que perceber que todos nós temos preconceitos, e é o primeiro passo, é a tomada de consciência para que depois possamos de alguma forma trabalhar para resolvê-los e ver todos os seres humanos como iguais. Somos uma grande família de 8 mil milhões e nós temos muita dificuldade em sair daquilo que é as palavras não são minhas, é daquilo que é o nosso gueto cultural, não é? Nós vivemos morados por aquilo que é a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa história, a nossa família, os nossos professores, aquilo que vemos na televisão. Isso molda mais a nossa personalidade do que propriamente o património genético que nos é dado pelos nossos pais, mas tu tocaste no tema Natal e vieram-me à cabeça aqui duas histórias. Eu queria te fazer uma pergunta que muita gente, que foi a pergunta que mais pessoas me fizeram quando eu pedi para que lançassem dúvidas sobre esta conversa, que é sobre a esperança. Tu todos os dias, não é todos os dias, agora o Guerra Fria já não é todos os dias, aproveito para dizer que eu sou um fã incondicional do Guerra Fria e do José Milhazes. O José Milhazes aparecer na televisão, para mim, é sinónimo de não mudar de canal. Mas isto para dizer o quê? Como é que tu estás ao nível da esperança? Porque tu realmente consomes informação muito triste, não é? Todos os dias tu estás a absorver informação sobre aquela guerra que é francamente triste e se calhar não vamos pegar na análise geopolítica, não é? Se o Putin vai ou não mandar bombas nucleares, mas como é que tu sentes? Consegues ainda manter esperança nesse coração? Olha, em relação à guerra da Ucrânia, a minha esperança quase desapareceu. Porque nós estamos perante uma guerra completamente nova em muitos aspectos. E é muito difícil olhar para o túnel e ver onde é que está o fundo do túnel. Eu costumo dizer que na análise desta guerra eu ainda nem sequer sei onde é que está o túnel para encontrar a luz
Exatamente. ao fundo. Ainda não sabes qual é o caminho. Exato. E é uma, digamos, peço desculpa, e é um sentimento de raiva que se apodera de mim quando começo a pensar naqueles jovens e naqueles adultos que diariamente vão para a guerra, morrem nessa guerra, saem estropiados. É que os números são absolutamente astronómicos. Astronómicos. É qualquer coisa de, por exemplo, estropiados na Ucrânia, no fim da guerra, se a guerra ainda demorar muito tempo, até agora já há 400 mil. Agora, Estás a falar de mortos ucranianos? Não, feridos e estropiados só. Mas ucranianos apenas? Exatamente. Então exato. Agora deixa-me fazer-te aquela pergunta que eu tenho a certeza que também te é sensível, que é o que é que tu pensas sobre os mortos russos? Que eu acho que se estima que anda à volta também de 500 mil, não é? Qualquer coisa como isso. Acima já de 500 mil. E o que é que tu pensas sobre isso? Eu penso repara, eu vivi na Rússia 38 anos e conheço os russos. Agora, eu nunca pensava era que eles fossem tão longe, digamos, na sua ânsia de conquistar ou de restabelecer o Império Russo ou algo semelhante à União Soviética. Eu não queria acreditar que os russos fossem capazes de atacar a Ucrânia. Mas tu sentes por aqueles rapazinhos, alguns deles que não têm nem 20 anos, que são mandados vir da Sibéria, que muitas vezes nem sabem que guerra é que estão a lutar e que também eles são vítimas desta guerra, não é? Claro que tu és para a Ucrânia, eu sou para a Ucrânia, acho que qualquer pessoa com coração percebe que é um agressor e um agredido, mas infelizmente não é, as vítimas, do ponto de vista humano, não é? Sim. As vítimas estão dos dois lados. Pois, isso é para mim é evidente que o que está a acontecer não é só uma tragédia para a Ucrânia, é uma grande tragédia para a Rússia. Concordo. Porque nós não sabemos como a guerra vai acabar. Agora, hoje, o Trump nomeou definitivamente ou publicamente. Também ia tocar nesse assunto, ainda bem que o trazes. O homem que será encarregado, o enviado especial para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e, segundo já se sabe, porque ele falou do projeto, vai ser extremamente complicado começar as conversações. Não é depois realizá-las, é começar. Porque, segundo ele, o que é preciso fazer? O Trump chega à Casa Branca e diz aos ucranianos: ou vocês vão para conversações ou nós cortamos os financiamentos. E aos russos, Trump diz: olha, ou vocês vão para conversações ou então nós vamos fornecer mais armas à Ucrânia. E há ali uma coisa nele, interessante, a ideia de que a guerra deve parar na mesma linha em que se encontrarem as tropas dos dois lados. Tipo Coreia, como foi na Coreia. Exatamente, o que significa entregar aqueles cerca de 20% da Ucrânia que está ocupada pela Rússia. Ao bandido. Exatamente. E, claro, ainda antes deste senhor ter feito a proposta, russos e ucranianos disseram: nós não aceitamos. Eu entendo, porque Zelensky
não vai poder assinar documento nenhum deste tipo. Primeiro, porque teriam que ser realizadas eleições presidenciais antes da assinatura de qualquer acordo, porque Zelensky está lá e desde maio que já não deveria ser presidente, só o é porque existe a lei marcial na Ucrânia. E eu não acredito que Zelensky assine um papel desse tipo, porque ele politicamente vai ser varrido, se não for também fisicamente. Zé, desculpa. Sim, infelizmente há uma coisa muito, muito interessante na psicologia ortodoxa que distingue da católica. A católica também já esteve numa situação ideológica semelhante, mas evoluiu. Os ortodoxos adormeceram no tempo, que é o conceito de vida e de morte. Segundo o patriarca russo, que eu detesto o homem porque foi agente dos serviços secretos e tem ideias absolutamente... Representa tudo aquilo que as religiões não deviam representar. Ora nem mais. Ora nem mais. E nesta religião, a morte não é nenhuma desgraça. É um pouco como no Islão. A morte é um herói. É a palavra mártir, não é? Que é uma palavra muito perigosa de ser utilizada. Ora nem mais. Zé, nem mais. Tu permites-me então que eu mude agora de assunto? Podes. Eu admiro a tua honestidade intelectual, lá está, não vejo nem de perto nem de longe metade das coisas que tu dizes na televisão, embora a minha querida doença me tenha feito ficar bastante bem informado sobre os conflitos, porque consumo muita informação, sempre tive muito interesse em geopolítica e agora, como tenho muito tempo livre, estou muito atento àquilo que acontece no mundo, mais ainda do que estava antes. Mas, como tu falaste no Islão, eu vou agora mudar outro assunto, não é? Porque tu já deves estar a imaginar. Antes disso, eu queria só dizer aqui a todos os que nos estão a ouvir, se tiverem sugestões de formas de ajudar, seja a Ucrânia, seja a Palestina, seja qualquer outro conflito, as guerras esquecidas em África, duas delas que estão relatadas no meu livro, formas de ajudar, principalmente aquelas que vêm de Portugal. Eu muitas vezes recomendo os Médicos Sem Fronteiras porque considero a maior ONG médica do mundo e aquela que é a paixão da minha vida, mas é uma ONG internacional, gigante, e se calhar muitas vezes as pessoas encontram mais empatia direta quando sentem que é um projeto português. Portanto, coloquem por favor nos comentários sugestões em concreto de projetos de ajuda para estes diferentes povos que estão a sofrer o inimaginável e coloquem também questões que nós no final desta conversa vamos escolher aqui duas ou três do público para tentar responder. Mas a minha pergunta vai para a Palestina. Eu admiro muito a tua honestidade intelectual, corrijo-me se estou errado, em que raramente falas sobre a guerra Israel-Palestina, Israel-Hamas, Israel-Hamas mais Líbano, mais Houthis, mais Síria, mais Irão. Há toda uma forma muito... Há várias formas, não é, de nomear esta guerra, era aí que eu queria chegar. Mas ora bem, nós portugueses somos, salvo um partido que gosta muito de ti, somos todos a favor da Ucrânia. Sabemos que há uma extrema-direita que já tem uma voz forte no Parlamento Europeu, não é? Que tem uma aproximação ao Putin, mas nós fomos peremptórios e eu concordei em pôr a bandeira de Israel quando houve o ataque de 7 de outubro,
o nosso Parlamento também recebeu, embora virtualmente, o Zelensky, e ainda bem, e muitos dos nossos representantes já foram à Ucrânia, mas por que é que nós não conseguimos oficialmente dizer nada sobre a Palestina? Não sei qual é a tua posição sobre isso, genuinamente desconheço, nunca te ouvi falar sobre o assunto, mas há relativamente pouco tempo, e há uma coisa que me irrita no humanismo, no humanitarismo, que é que facilmente se torna uma coisa de esquerda e direita quando os direitos humanos, por definição, Claro. são apolíticos Exato. e apartidários. E nós não conseguimos, houve uma proposta de um partido, mas que foi rejeitada pela maioria de outros partidos, de colocar a bandeira da Palestina, já nem digo reconhecer o Estado da Palestina, no nosso Parlamento. O que é que tu pensas sobre isso? Em relação ao conflito em si, a situação é muito delicada, mas eu tenho uma posição. Não tenho uma posição tão pormenorizada como tenho em relação à Rússia e à Ucrânia, porque eu não sou daqueles comentadores que sabe tudo. Exatamente. Se amanhã... E era aí que eu queria chegar com o meu elogio, é a tua honestidade intelectual, não seres um todólogo e concentrar-te nos temas em que és perito. Exato. Eu não vou falar de Mas coisas... qual é a tua posição sobre a Palestina? Se não te importas de partilhar, claro. Não, partilho, claramente. Ali o problema é mesmo a criação de 2 Estados. Ok. Eu penso que... O problema é que queres tu dizer a solução. A solução, claro, como será a solução a criação de 2 Estados. Infelizmente, tanto de um lado como do outro, se alimentou os extremismos. Sem dúvida. Eu quero lembrar que Israel e Palestina foram como 2 partes separadas. Essa decisão foi tomada em 1947. E, no fundo, nunca foi levada à prática. É verdade. Eu tenho muitos amigos judeus. Na Rússia viviam e vivem, embora menos já, uns milhares largos de judeus. A fundação do Estado de Israel é feita quase com uma grande maioria de judeus vindos da ex-União Soviética, não é? Exato, principalmente da Ucrânia e da Bielorrússia. Isto porquê? E os teus amigos judeus, eu não sei, se calhar eu gostava de ouvir ainda a tua resposta de uma forma mais clara, mas os teus amigos judeus, como é que veem esta guerra? Eu tenho alguns que apoiam e consideram que Israel tem o direito a castigar os terroristas. Ok. E qual é a tua posição? A minha posição é: Israel está a ir longe demais digamos, neste combate contra o Hamas e o Hezbollah. Nós aqui temos, digamos, que entender que esta guerra tem que acabar, embora eu duvide que seja para breve, mas para isso os judeus têm que reconhecer os palestinos e vice-versa. Mas a minha pergunta é, não achas que há uma hipocrisia do Ocidente, Portugal inclusive, em não fazer qualquer espécie de manifestação Claro que há palavras ocas de queremos um cessar-fogo, e claro que todas as pessoas dizem que lamentam a perda de vida dos 2 lados, mas como todos, eu estou a pedir às pessoas, não é para pôr aqui formas de ajudar, mas inevitavelmente que a grande ajuda é política, não é?
E nós, Sim. politicamente, em relação à Ucrânia, eu penso que não temos muito mais a fazer. E não vamos voltar a esse tema por acaso, Gustavo, temos muito a fazer. Então corrige-me. Eu posso te explicar porquê. Então força. Repara uma coisa, mas, a Ucrânia... Mas não percas demasiado tempo que é para voltarmos à Palestina. Não. A Ucrânia é um país que fica no coração da Europa. E é a primeira trincheira da Europa em relação à Rússia. E isto é importante. E nesta trincheira, têm que estar todos os países europeus. Então tu és infelizmente, a favor de, olha, lá está, utilizando um inglesismo do troops on the ground, de nós entrarmos, nós europeus, ou a NATO, entrar na guerra? Gustavo, se fosse no início da guerra, eu acho que deveriam fazer aquilo. Deveriam ter imediatamente enviado tropas para o terreno e armar a Ucrânia como é devido. Porque as pessoas só não conhecem Putin quem não quer. Sim, quem não quiser. É evidente que ele quer aquilo, claro. e tudo mais que conseguir. Claro. Isso eu acho que quase toda a gente já compreendeu. Achas que compreendem. Não? Mas a minha questão é, desculpa, eu tenho medo de nos esticarmos demasiado no tempo, o que torna às vezes a conversa mais difícil para os ouvintes. Podemos depois, no outro dia, continuar a conversa. Claro que sim. Eu só posso receber as pessoas em casa deitado, mas tenho todo o gosto em continuar a conversa. Infelizmente, eu sei que tu mudaste para Lisboa, traíste o Norte, mas eu, como gosto de ti, eu perdoo-te essa traição. Mas o que eu queria dizer é, politicamente, nós, Portugal, parece que não podemos apoiar muito mais a Ucrânia do que o que fazemos, a não ser que sejamos parte de uma decisão, certamente europeia, certamente da NATO, em que decida que devemos entrar com tropas para além das tropas ucranianas. Mas o que é que tu achas? Há ou não uma grande hipocrisia do Ocidente em relação à Palestina? E desculpa fazer-te esta pergunta, porque eles provavelmente são teus amigos, mas a mim incomoda-me imenso ouvir o Henrique Zimmermann, porque eu tenho a certeza que ele sabe do Médio Oriente. Eu já escrevi isto uma vez no Público, ele sabe mais sobre o Médio Oriente a dormir do que eu acordado, e eu sinto na voz dele um claro sionismo. E para quem não sabe o que é o sionismo, não é? É a criação de um Estado judaico. E um Estado judaico, na minha opinião, vai contra os direitos humanos. Porque um Estado que privilegia as pessoas de uma religião em detrimento de outra não corresponde à verdadeira definição de democracia na minha leitura. O teu colega de painel, o Nuno Rogério, que é uma pessoa que eu também gosto imenso de ouvir, nunca ouvi a ter uma crítica veemente a pedir ao Estado português que reconheça o Estado da Palestina. Eu acho que a falar, a dizer com as letras todas que aquilo que Israel está a fazer são crimes contra a humanidade, no mínimo, porque eu acho que a palavra genocídio, que eu pessoalmente acho que deve ser aplicada, embora não seja especialista em direito internacional, mas existindo intenção de expulsar aquele povo daquela zona, parece-me que não há grandas dúvidas, pela forma como vários dos ministros e do primeiro-ministro israelita se pronunciam. Eu pessoalmente considero um genocídio, mas considero discutível a palavra genocídio, até porque está a ser discutida nos tribunais internacionais. Mas porquê é que alguns dos teus colegas de profissão, e nada de pessoal, não é? Têm tanta dificuldade em chamar os bois pelos nomes? Olha, a primeira coisa em relação ao Zimmermann, ele é judeu que vive em Israel. E isto aqui marca profundamente claro, compreendo. Digamos, é o instinto, a maneira de pensar. Mas posso só fazer aqui o parênteses, interromper, porque eu acho muito interessante, que é os Estados Unidos, que fazem sondagens para tudo e para nada,
concluíram que 2/3 dos judeus americanos estão contra esta guerra e apenas 1/3 dos judeus americanos estão a favor desta guerra. E temos, por exemplo, o exemplo do Richard Zimmler, não é? Que sim, escritor famosíssimo judeu que já se manifestou várias vezes contra a forma como Israel gera todos estes conflitos, porque eu não lhe chamo genocídio pelo aquilo que está a acontecer desde o 7 de outubro. Eu chamo-lhe genocídio porque eu estive em Gaza e estive na Cisjordânia e parece-me que é evidente o plano de expulsar aquele povo daquelas terras. Mas porquê que tu achas que os teus colegas, os representantes do nosso governo, seja do PS, do PSD, eu evito muito falar de política, porquê que nós temos tantas dificuldades em criticar Israel e mesmo agora que Netanyahu está quase ao nível de Putin naquilo que é a interpretação do Tribunal Internacional, Tribunal Criminal Internacional, penso que é assim que se chama, e mesmo assim há um enviesamento, ou seja, de opinião, de sentimentos, de crítica ou de apoio, se quiseres. Olha, eu tenho alguma dificuldade em responder-te porque eu não estou de acordo com, muitas vezes, com o meu colega ou com outros analistas. Tenho a minha posição própria e respeito a deles. Claro. Posso discutir. Claro. No caso de Israel, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um crime contra a humanidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Um ato terrorista. Eu, mais uma vez, já o disse também milhares de vezes, eu não sou daqueles que diz que o Hamas é um movimento de resistência, não. Eu odeio o Hamas, é um movimento terrorista, de extremistas, de tarados, de ditadores, de gente que não tem valor pela vida humana, que lá está, que adora chamar mártires àqueles que morrem por tudo e por nada. Portanto, eu não tenho qualquer espécie de condescendência em relação ao Hamas e concordo contigo em relação àquilo que aconteceu em 7 de outubro. Agora, não se pode, Israel não se pode dar ao luxo de violar documentos tomados em termos internacionais. Israel não está acima da lei. Pois. Quer dizer, ou então... Mas a minha pergunta ia mais no sentido de porque é que nós, Portugal, seja comentadores políticos, seja os nossos governantes, será que... Ou seja, porque eu percebo também muito o pragmatismo do realpolitik, não é? Nós precisamos da Europa, a Europa precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos está a favor de Israel, não é fácil. Porquê é que nós não conseguimos ir contra Israel? Além das redes sociais, além das manifestações na rua, porquê é que os portugueses, aqueles que contam, não é? Que são os nossos políticos e os fazedores da opinião mais ouvidos na televisão, porquê é que têm tantas reticências em dizer que Israel está a cometer crimes contra a humanidade e que realmente que Netanyahu é um criminoso que devia estar preso? Não, eu não tenho essa sensação, Gustavo. Achas que não? Não. Agora, há aqui um problema, que é o problema, por exemplo, as manifestações pró-Palestina. Tudo muito bem. Está lá a extrema-esquerda, fundamental. Mas, em relação à Ucrânia, eles não vieram cá para fora e não vêm cá para fora. Mas nós podemos, por exemplo, eu não gosto de ter aquele discurso anti-americano primário, não é? Eu apoio, não é, a posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e desprezo, critico, odeio a cumplicidade. A questão dos Estados Unidos não é bem cumplicidade, é mais do que isso, não é? É um apoio incondicional. Há quem lhe chame, não é? O 51º ou o 53º Estado americano. Sim. Tal é o apoio dos Estados Unidos a Israel. Mas eu gostava muito que Portugal
tivesse representantes. E mais uma vez, tu falaste da esquerda, porque é que a esquerda num lado se posiciona para ali, e eu tento fugir um bocado à questão da esquerda-direita. O que é facto é que quem manda não está capaz sequer de pôr a bandeira da Palestina, não é? Que não me parece que seja um insulto, porque números oficiais apontam para cerca de 43 mil mortos, dos quais 70% são mulheres e crianças. Em relação a isso, não é, como tu sabes melhor do que eu, é muito diferente da guerra da Ucrânia, porque na Ucrânia e na Rússia a esmagadora maioria dos mortos são militares, embora também existam muitos mortos civis, e na Palestina a esmagadora maioria dos mortos são civis, e eu acho que toda a gente concorda que as mulheres e as crianças são inocentes e não são uma parte ativa do conflito, e até há relativamente pouco tempo se soube, dados das Nações Unidas, que a faixa etária onde morreram mais pessoas na Palestina é entre os 5 e os 9 anos. E mesmo assim nós não conseguimos pôr uma bandeira da Palestina. Pois, Gustavo, Portugal, nesse sentido, é um pouco a Maria que vai com as outras. Compreendo. Nós somos um país pequeno, somos aliados dos Estados Unidos e de outros países, e há muita gente que apoia essa política em relação a Israel, ou então há outros, que também não são poucos, aqueles que acham que nem de uma parte nem de outra se trata, digamos, bem ao diabo e escolha, como se costuma dizer. Exatamente. Agora, nós sabemos que a maioria dos comentadores é muito, digamos, levada pelas escolas anglo-saxónicas. E não será também, corrige-me se eu estiver errado, ou dá-me a tua opinião, não será também que nós ainda não esquecemos o nosso passado colonialista e nessa medida achamos ainda relativamente normal que se colonize outros povos da mesma forma que Israel, não é? Está a colonizar partes daquilo que é reconhecido pelas Nações Unidas como sendo a Palestina. Será que esse passado colonialista também não influencia aqui um bocadinho o pensamento português? Achas que não? Acho que não. Eu acho que não. Isto é Portugal, faz parte de uma ou de várias comunidades ocidentais que em maior ou menor grau apoiam Israel. Alguns com críticas, outros sem críticas. Mas nós somos um país pequenino e onde, digamos, a forma de governar e de pensar também é, digamos, à escala do país. É verdade, mas mais uma vez peço desculpa por interromper. Sim, sim. Mas a Espanha, Irlanda, Eslovénia, se não estou em erro, reconheceram o Estado da Palestina. E são países pequeninos. Exato. Gustavo, a Espanha não é um país pequeno. Sim, mas não é um país dominador, não exato. é? Mas a Eslovénia a Irlanda é um país pequeno. É verdade. Mas, no caso da Espanha, eu entendo o que os espanhóis querem dizer e tenho razões para isso. Isto porquê? Porque a Espanha é um reino formado por vários territórios, ou, digamos assim, semi-estados. Sim, exatamente. E a Espanha, por exemplo, também não reconheceu a independência do Kosovo. Pois foi, eu lembro dessa história. Porquê? Porque seria... A questão da Catalunha. Sim. É a questão das consequências que isto pode ter. Abre-se uma caixa de Pandora
que depois não se consegue fechar. E é o que acontece nestes mas casos. concordas comigo que, pronto, o exemplo da Espanha realmente tem aí muitas nuances, mas eu na Irlanda, se calhar, compreendo à luz de quem foi sempre subjugado pelo Império Britânico ou pelos ingleses. E não só. A Eslovénia, talvez subjugada pelo Império da ex-Jugoslávia, possa ter também esse passado que os leva. Eu achei muito engraçado, entre aspas, que tenha sido a África do Sul a emitir, ou a condenar, ou a acusar o Estado de Israel como genocida, porque eles sofreram o apartheid e realmente aquilo, na minha opinião, aquilo que Israel faz em relação aos palestinianos, entre outras coisas, é também um apartheid. Portanto, é como tu dizes, tudo tem um passado, não é? Todos nós somos agarrados à nossa... Voltamos um bocadinho ao ponto que já foi falado. A cultura, a nossa identidade influencia-nos muito, mas isto, acho que concordas comigo, e eu não sabia mesmo a tua posição. Reconheces que podíamos fazer um bocadinho mais para aquele povo que está a sofrer. Mas aqui também há problemas que a gente não vê, mas que existem, que são os interesses económicos de Portugal em relação a Israel. Claro. Por exemplo, as pessoas não fazem a mínima ideia, mas no Alentejo são criados e abatidos cordeiros, ovelhas, bodes, são abatidos por talhantes que vêm especialmente de Israel para que seja kosher. Eu conheço. Exato. E nós exportamos muita carne para Israel. E nós somos daqueles países que, se a Alemanha está com o nariz entupido, Portugal já está para aí a tossir, que é uma coisa louca. Eu compreendo, quer dizer, eu discordo em absoluto dessa... Eu também discordo. Mas compreendo. Eu também discordo. Eu volto a dizer, eu sou pela existência de dois Estados. Acho que Netanyahu não representa o povo hebraico. Não representa. É a extrema-direita israelita que está no poder. Concordo. Porque houve momentos em que eles souberam chegar a acordo. Quase. Quer dizer, quase. A autonomia palestiniana é um desses momentos, sei lá, apareceu. Certo. Depois aconteceu o que aconteceu, mas houve momentos em que foi possível. Porquê? Também porque a qualidade dos dirigentes. Os dirigentes sociais-democratas israelitas, se formos a ver o Pérez ou o Ben Gurion e outros, eles tinham programas claros de defesa de Israel, mas estavam a dialogar com a Palestina. Que estas conversações são extremamente difíceis, porque podem estar quase a chegar a um acordo. Por exemplo, os acordos de Abraão estavam quase a ser assinados pela Arábia Saudita e com esta confusão toda já não assinou a Arábia Saudita. Aliás, não me parece nada inocente o timing, não é? Em que o Hamas decidiu fazer pelos interesses do Irão, em que a Arábia Saudita não fizesse as pazes com Israel. Acho que toda a gente que está relativamente atenta ao assunto reconhece essa interpretação como muito provável, não é? Pois, e é por isso que nós devemos ter um certo cuidado no que diz respeito ao contacto e até opiniões
sobre países e povos. Neste momento, em Israel, Netanyahu ia para a cadeia se não fosse primeiro-ministro. E se houver eleições, ele perde-as. Mas de uma forma... Isso por acaso, não sei se... Eu li dados que, principalmente quando eles abriram a frente com o Hezbollah, que a popularidade do Netanyahu subiu bastante, mas pronto, não vou estar a especular sobre o assunto, não sou também um perito, nem Mas a questão dos reféns veio estragar o jogo de Netanyahu. Foi coisa que ele prometeu e não cumpriu. E não cumpriu. E que se vê claramente que não tem interesse nenhum, não é? É verdade. Que é um objeto secundário para ele. Tem outros problemas. Por isso, há zonas de conflito que trazem dentro de si cargas tão antigas que demoram muito tempo a ser resolvidos. Eu estou, por exemplo, convencido que agora resolver a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai ser um bico de obra. Vai ser um bico de obra, mas daqueles muito complicados. Ainda vamos ter, fazendo a analogia àquilo que toda a gente agora vê muito das séries da Netflix, não é? Ainda vamos ter muitas temporadas. Ainda vamos ter muitas temporadas. Zé, eu, como gosto de tentar cumprir a minha palavra em relação aos tempos, sim, já estamos quase numa hora e antes de dar umas últimas palavras, queria só mostrar aqui o meu livro outra vez. Então eu também vou aproveitar para mostrar o meu último. Exato. Então, olha, enquanto tu te preparas, eu vou só dar umas palavrinhas. Aqui está, exatamente. Ainda para mais temos a mesma editora. E eu tenho um discurso muito, muito rígido em relação ao anticonsumismo, mas o que é facto é que na sexta-feira vai ser a Black Friday e eu tive-me a informar antes desta conversa, vai haver descontos entre 20% a 50% em todos os livros, seja nas livrarias FNAC, Bertrand ou na UC, que é a maior plataforma de venda de livros online. E por isso convido todas as pessoas a que aprendam mais sobre a Ucrânia com o livro de Zé Milhazes e que, se quiserem também fazer um favor de aprender um bocadinho mais sobre as guerras esquecidas, que peguem no meu livro. Deixa-me só, que eu também tenho aqui uma coisa, uma surpresa, porque há muita gente que não conhece, que é um livro infantil em que não é da minha autoria, chama-se O Médico do Mundo. Custa-me um bocado fazer publicidade a este livro porque tem lives da minha biografia, tem até uma certa profecia que ainda não sabemos muito bem se vai acontecer ou não, mas como tudo que eu faço, todos os lucros dos livros vão para diferentes ONG. No caso do livro infantil vai para os Médicos do Mundo, no caso do meu livro Olhem para o Mundo com o Coração vai para 10 ONGs portuguesas, todas elas dedicadas à saúde e à educação, além fronteiras, onde elas são mais necessárias. Gustavo, pelos vistos, nós temos bastantes pessoas que nos aturaram durante esta hora. É verdade. Obrigado. Por isso, eu ia-te propor que de vez em quando nós, ou tu, porque tu é que estás na situação de poder ou não poder, eu só estou na situação de não poder às terças e sextas, por causa da Guerra Fria. Vamos a isso. Mas, sim, fazer mais e podemos convidar mais uma outra pessoa que acrescentem também à conversa. Claro, porque claro. É nas opiniões diferentes, não é, que nós aprendemos também. Exato. Por isso, eu gostei imenso desta conversa. Eu também. Foi uma conversa em geral. Depois nós poderemos abordar alguns aspectos
em particular, focar-nos mais em algum aspecto, mas, como eu te digo, estas conversas têm pernas para andar. Então, olha, a minha querida mãe, que também me respondeu no Instagram, apesar de estar comigo quase todos os dias, e disse-me, por favor, digam alguma palavra de esperança. E eu vou acabar, pelo menos a minha parte, com uma palavra de esperança, que é, eu acho que a esperança, acima de tudo, depende de nós. E acho que nós devemos perceber que, por um lado, não é, somos um grão de areia, somos absolutamente insignificantes, quer como país, quer como indivíduos à escala mundial, mas ao mesmo tempo esta insignificância tem um enorme poder. A nossa opinião, a nossa voz, o nosso voto, e eu acho que ter ou não ter esperança não é só uma questão daquilo que se vê ou não se vê na televisão, é uma escolha nossa, porque há sempre Exato. alguma coisa que nós podemos fazer, seja para apoiar o povo ucraniano, seja para apoiar o povo palestiniano, seja para apoiar muitas das guerras esquecidas que eu falo nos meus livros. E eu não digo isto para ficar bonito, eu acredito muito nestas palavras que estou a dizer. Acho que nós temos muito mais poder do que aquilo que pensamos. Aquela frase de eu não posso fazer nada, acho que é das maiores mentiras que nós dizemos a nós próprios para justificar a nossa inércia. É verdade que as grandes questões definem-se a nível político. Eu não toco nunca em assuntos partidários, a não ser que cruzem a ciência ou os direitos humanos, que são as minhas duas religiões, mas a verdade é que, não é, podemos, através das nossas escolhas, tentar influenciar, e eu costumo dizer que em democracia, na Rússia não, mas em democracia, os nossos líderes, os políticos não são líderes, são seguidores. Eles são seguidores, é um palavreado também muito associado aqui ao mundo internautico, não é? Os políticos são seguidores das nossas vontades. E se nós mostrarmos vontade, que queremos que determinada guerra acabe, que determinado povo seja apoiado, que as crianças em África que morrem à fome não sejam esquecidas, eu tenho a certeza que os políticos vão atrás de nós. E gostava de acabar com esta palavra de esperança, exato. que é uma forma muito genuína que eu tenho de ver o mundo e muito honesta, porque acredito mesmo nisto que estou a dizer. Gustavo, eu sei que tu és ateu, tu declaraste, mas eu insisto em dizer, Deus te ouça. Zé, foi um prazer. Acho Obrigado. que deu para aprendermos muito. Eu fico-te muito grato por teres aceito. Obrigado, Para mim, eu. no meu primeiro livro tive sobre missões, tive o Jorge Sampaio, que eu considero, lá está, políticas à parte, um grande humanista, uma pessoa que fez uma obra humanitária pós-presidência absolutamente inacreditável. E agora no meu segundo livro tenho o José Milhazes, que apesar de ser conhecido pela sua russofonia, pela sua russo-experiência, eu vejo também como um grande humanista e este é o maior elogio que eu posso fazer a alguém, porque eu só categorizo as pessoas na escala da bondade e eu acho que tu tens uma bondade que está num nível muito grande, muito alto, de 0 a 10 está para aí em 12 e por isso estou-te muito grato por teres aceito o convite de fazeres o prefácio do meu livro e teres estado aqui nesta conversa. E, claro, obrigado a estes santos e estas santas que nos ouviram durante este tempo a falar sobre assuntos, não é? Que não são propriamente divertidos, mas que se perceba também que ajudar não é propriamente só altruísta. Ajudar é das melhores formas de nós atingirmos a plenitude da nossa felicidade. Obrigado a todos. Espero que esta não seja a nossa última conversa, que ainda tenhamos outras conversas sobre os temas que certamente estão no centro das atenções do mundo. Vamos a Gustavo, isso. um abraço Um grande e as abraço. melhoras.
Um grande abraço, Zé. Vou continuar a segui-lo de todas as formas possíveis e imaginárias e a admirá-lo cada vez mais. E obrigado a todos que nos estiverem a ouvir. Olhem para o mundo com o coração. Sexta-feira, Black Friday. Eu odeio o consumismo que este conceito atrás, mas realmente se há coisa boa para se comprar e para se oferecer no Natal, são os livros que nos fazem aprender sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre o mundo, sobre as diferentes formas de ajudar. Portanto, aproveitem os 20% a 50% de descontos que a Black Friday trará nesta sexta-feira, das diferentes formas, diferentes livrarias, físicas ou online. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. Um grande Boa abraço noite. Boa noite, e até Gustavo. breve. Deus.